versão, o sentido é o mesmo. Eu já quero ganhar tempo nessa noite, porque nós temos a ceia, mas eu já quero dizer para você qual é o tema dessa ministração, e com certeza eu e você, nós iremos nos identificar. Preste atenção, o tema é: Deus escolhe os improváveis. Diga assim comigo: Deus escolhe os improváveis. Repete comigo: eu não tinha razões para estar aqui, nem merecia estar aqui, mas eu estou, porque Deus escolhe os improváveis. Amém? Então vamos ler aqui alguns versículos. A palavra do Senhor nos diz a partir do versículo 3: havia 4 leprosos junto à porta da cidade. Eles disseram uns aos outros: por que ficar aqui esperando a morte? Se resolvermos entrar na cidade, morreremos de fome, mas se ficarmos aqui, também morreremos. Vamos, pois, ao acampamento dos arameus para nos render. Diga assim para o seu irmão: muitas vezes você pensa que vai se render. Continue comigo aqui: se eles nos pouparem, viveremos; se nos matarem, morreremos. Ao anoitecer, eles foram ao acampamento dos arameus. Quando chegaram às imediações do acampamento, viram que não havia ninguém ali, pois o Senhor tinha feito os arameus ouvirem o ruído de um grande exército com cavalos e carros de guerra, de modo que disseram uns aos outros: ouçam, o rei de Israel contratou os reis dos hititas e dos egípcios para nos atacarem. Então, para salvar a sua vida, fugiram ao anoitecer, abandonando tendas, cavalos e jumentos, deixando o acampamento como estava. Tendo chegado às imediações do acampamento, os leprosos entraram numa das tendas, comeram e beberam, pegaram prata, ouro, roupas e saíram para esconder tudo. Depois voltaram e entraram em outra tenda, pegaram o que quiseram e esconderam isso também. Então disseram uns aos outros: não estamos agindo certo. Este é o dia de boas notícias e não podemos ficar calados. Se esperarmos até amanhecer, seremos castigados. Vamos imediatamente, vamos parar por aqui, vamos imediatamente contar tudo no palácio do rei. Curve a sua cabeça, feche os seus olhos, e eu quero orar por você. Espírito Santo de Deus, muito obrigado pela tua palavra, muito obrigado porque tu és o Deus que fala, o Deus que se revela. E nós queremos que nessa noite existe uma geração de pessoas aqui neste lugar, sedentas, famintas por mais o Senhor, porque tu és o pão vivo que desceu do céu, tu és a fonte inesgotável de vida. E eu profetizo em nome de Jesus que cada coração receberá da tua palavra e da tua porção. Que saiamos daqui encorajados, Senhor, pelo teu Espírito, por essa palavra que é lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. Seja glorificado, Deus. Somos frutos da tua graça, que nós venhamos a diminuir para que o Senhor possa crescer, em nome de Jesus. Se você crê, diga amém, diga aleluia. Agora, antes de pregar, eu quero fazer uma pergunta sincera, porque eu gosto de teclado alto, mas o teclado para vocês aí está sobressaindo a minha voz? Sim ou não? Quantos concordam que está sobressaindo? Deixa eu ver. Pronto. Quantos concordam que está bom, do jeito que está? Tem gente que não concorda com nada, é isso? Quantos concordam que está bom? Para não chegar no fim: pastor, eu não entendi algumas coisas porque o teclado estava alto. Pronto, então tá ok, então tá bom, né? Qualquer coisa, vocês falam: vamos embora, amorzinho, deixa Deus te usar. É bom a gente perguntar isso, porque o pessoal fala na porta: pastor, estava um pouco alto. Eu digo: não fala no fim não, fala antes, para poder vocês conseguirem entender tudo certinho. Meus lindos, todos nós temos vivido épocas e estações na nossa vida, onde Satanás é especialista em atacar nossa mente, sempre nos mostrando as nossas fragilidades e as nossas debilidades. Mas o pior de tudo não é apenas aquilo que Satanás mostra, é aquilo que as pessoas apontam também. É quando nos sentimos repudiados e rejeitados pelas pessoas, porque talvez apresentamos uma limitação que para elas não é tolerada, e nos sentimos muitas vezes à margem não apenas da sociedade. Não nos enquadramos também numa igreja, não nos enquadramos em um trabalho, e muitas vezes não é uma questão de que as pessoas não nos amem. Muitas vezes é por causa das debilidades que estão dentro de nós, das enfermidades que nós carregamos na nossa alma. Porque o mundo, de um modo geral, ele não vai mudar pela minha
questão, pela minha causa, nem pela sua causa. Nós é que precisamos mudar, nós é que precisamos permitir que o Espírito Santo venha sobre nós com autoridade, com graça, porque o nosso coração está declarando: Senhor, eis-me aqui, faça de mim a tua vontade, o teu querer. Se for necessário destruir alguma coisa no meu caráter, destrua. Se for necessário reconstruir algo, venha reconstruir também. Então muitas vezes a debilidade, ela está em nós. Nós temos enfermidades, temos doenças, temos espinhos na nossa carne, estamos saindo de uma conferência cheios do Espírito que teve por tema graça sobre graça. A nossa igreja está respirando e aspirando isso. Belo pregou no PG sobre isso. Eu falei também sobre o espinho na carne do apóstolo Paulo. Por quê? Porque nós não estamos aqui como super homens ou como super mulheres. Eu sempre falo que a identificação que a igreja vai ter com aquele que ministra é o que vai trazer libertação sobre os corações. É você olhar para alguém que passou ou está passando por aquilo que você está passando e dizer: se essa pessoa venceu e está vencendo, eu posso vencer também. Não é porque é um pastor, não é porque é um líder, não é porque é um ministro de louvor que não tem lutas também, não tem batalhas financeiras, emocionais, não luta contra o pecado, não. Somos gente como você, somos seres humanos, somos escolhidos por Deus como você também é. Existem hierarquias no mundo espiritual e no mundo natural, mas como seres humanos somos carentes da graça e do favor de Deus. Então de repente a palavra do Senhor nos mostra aqui que haviam 4 leprosos, e quando você vai ver o contexto histórico, eles estavam ali na porta de Samaria, que era a capital do reino do norte. Então a geração estava passando por um período difícil, porque os arameus ou sírios, que assim são chamados, haviam cercado a cidade. E como tudo aquilo que eles tinham de alimentação, eles traziam de fora, então eles não tinham como ter alimentos dentro da cidade. A ponto de que o rei, uma vez, andando pelos muros, ele escutou e ouviu uma história absurda, de que uma mulher tinha um filho, e ela, amando de outra mulher, ela matou o seu filho para que ambas comessem. E na hora que a mulher que matou o seu filho foi pedir para que a outra mãe matasse o seu filho, a outra mãe escondeu o seu filho. O rei achou aquilo um absurdo, mas tamanha era a miséria de Samaria, e todos estavam ali vivendo um caos. As pessoas estavam morrendo de fome, elas estavam sendo destruídas, e pior do que isso, se era ruim na cidade, pior era fora da cidade, porque o acampamento dos arameus havia cercado ali a região de Samaria. Então existem momentos na nossa vida que você até quer ter uma atitude, você quer tomar uma decisão, você quer ir para a direita, você quer ir para a esquerda, mas você percebe que qualquer decisão que você venha a tomar é perigosa, você vai correr riscos, porque talvez a única decisão que seria a melhor, você não tem autoridade e poder de tomá-la hoje. Mas só que nós estamos diante de um Deus que é juiz, que é advogado, que os seus planos e os seus projetos vão além dos nossos, que nós pensamos aquilo que vai acontecer hoje, mas Ele já vê lá na frente. Você se preocupa com a segunda-feira, mas Ele já estabeleceu a sua terça, a sua quarta, a sua quinta, a sua sexta, e Ele já disse: eu não apenas vou restituir, mas eu também trarei à existência as coisas que não existem. Quantos creem que esse é o nosso Deus? Diga aleluia. Aí de repente nos sentimos improváveis, e de fato somos. Você olha para você e diz: eu tenho problemas nessa área da minha vida, eu tenho limitações aqui. De repente eu não tenho habilidade para falar, eu não tenho retórica nem oratória, eu não entendo muita coisa, eu sou uma pessoa tímida, eu sou tímido. Você acredita que, embora ousado no altar, o pastor André, quando adolescente, sempre foi simpático, mas extremamente tímido? Parece espontâneo hoje, porque quando Deus quer usar, Ele usa. Quem me conhece na particularidade sabe que aqui a gente está como um leão, como Jesus se manifesta, mas na particularidade eu sou carinhoso, amoroso, parece um cordeiro falando. E de repente o Senhor vai nos usando e nos moldando da maneira que Ele quer, mas nos sentimos improváveis, nos sentimos incapacitados, e somos. Eu me lembro que a primeira vez que eu fui pregar,
Eu fiquei tão nervoso que eu comecei a espumar pelo canto da boca. Mas eu falei, se o Senhor me chamou, o Senhor vai me usar, o Senhor vai me capacitar, porque o Senhor é Deus. Quando o meu primeiro pastor me chamou, entre 15 e 16 anos, pastor Rômulo Belo, Jesaías, para poder liberar uma palavra, eu comecei a tremer. Eu disse, meu Deus, eu não acredito que Ele me pegou de surpresa. E ali eu comecei a falar, e Deus começou a me usar, e eu comecei a entender literalmente que nada era sobre mim, nada era por mim, nada era por causa daquilo que eu tinha, pelas minhas habilidades, pelos meus dons, mas tudo era pelo Espírito. Tudo bem, entrei no seminário, fiz curso teológico, fiz a formação em bacharelado, para que eu pudesse amolar as ferramentas e hoje estar mais habilitado, capacitado, para estar hoje ministrando não só para vocês, mas para as inúmeras pessoas que estão nos assistindo e nos acompanham, para não falar heresias, para ter capacidade em Deus. Mas eu entendo que assim como você, eu era o mais improvável. Você não tem noção, se havia um menino que tinha alergia, essa alergia era André Gomes. Meu Deus do céu, rinite alérgica. Minha mãe me colocou na natação para ver se eu ficava bom da asma. Melhorei, sofri um acidente, meu pai virou com um carro lá em Catende, todo mundo foi para a estrada. Minha mãe pensou que eu tinha rebolado no abismo, mas de repente eu estava debaixo do colchão no carro. Já passei por enfermidades que, se eu contar aqui para você, a gente vai passar a noite toda. E o Senhor foi me dando livramentos. Já tive uma hemorragia interna quando nós voltamos, lembra, amor, de Goiânia? E quando eu fiz uma endoscopia aqui, o meu esôfago estava com úlceras e sangrando. O médico falou, se ele não fosse atendido aqui com menos de 24 horas, ele poderia vir a óbito. Foi ali que ele fez como que uma necrose, foi, amor, cauterizou, aliás, as veias, e ali ele conseguiu eu estancar. Eu não conseguia sequer deglutir, engolir a água, para você ter noção da gravidade que eu estava. E Deus me deu muitos livramentos, e eu vou olhando para trás da nossa história, em amor, tudo aquilo que nós já passamos, e eu começo a dizer, Ebenezer, até aqui o Senhor tem nos ajudado. Nós somos frutos do seu amor. Se você conhecer a nossa história, você vai entender que nós não chegamos aqui do nada. Foi a mão do Senhor que nos trouxe, é a mão do Senhor que nos capacita. São anos de treinamento, são anos passando pelo vale da sombra da morte, são anos perdendo e ganhando, são anos sacrificando e recebendo fogo do altar. Mas ao longo de todos esses anos, aquele que disse, eis que estarei contigo e convosco todos os dias, até a consumação dos séculos, o pastor dos pastores não nos faltou e jamais nos faltará. Se você crê que é assim, diga aleluia. Então os leprosos ficavam à margem da sociedade. Então os samaritanos pensaram, já não basta a fome, pegar a lepra é pior. Então pega quem está leproso e coloca à porta de Samaria. Estavam lá doentes e famintos. Fala comigo, doentes e famintos, os mais improváveis. Mas tem aquela hora na sua vida que você diz, o não eu já tenho. Se eu for para a direita é não, se eu for para a esquerda é não. Eu já pedi tal empréstimo, não saiu. Eu já tentei médico A, B e C, ninguém consegue um tratamento eficaz para o meu tipo de enfermidade. Eu já fui para tal igreja, para a igreja A, igreja B, igreja C, e não me enquadrei. Hoje tudo que eu tenho é um não. E você entende que tudo que você precisa hoje é buscar sobreviver, mas parece que a morte está na sua frente. A morte dos seus sonhos, a morte da sua vida familiar, a morte do seu casamento, a morte do seu ministério. Aí tem aquele momento que você, como mais improvável, diz, eu vou me arriscar. Sabe qual é o risco que eu vou correr? Eu vou hoje à noite na igreja Encontro das Águas. Se prepare, porque Jesus te pegou de jeito. Diga para o seu irmão, diga, se prepare, porque Jesus te pegou de jeito. Então eles pensaram, Ben-Hadad era o rei da Síria, e o rei de Israel estava cercado, com medo de sair, mas todos estavam famintos. Então os leprosos pensaram, se nós entrarmos na cidade, morreremos de fome, e também iremos contaminar as pessoas. Se nós formos até o exército ou o acampamento dos arameus, e nos rendermos a eles, e eles aceitarem a nossa vida,
nós estaremos vivos. Mas se não, eles nos matarão. Diga assim para o seu irmão, diga um não, você já tem. Diga, busque o sim de Deus. E eu quero declarar algo para você debaixo de uma palavra profética. O segredo do sucesso, o segredo do romper, é para aqueles que não têm medo de correr o risco do fracasso. Se o exército de Faraó está atrás e o mar está na frente, você só tem uma alternativa: é pegar o que Deus colocou nas suas mãos, a vara de autoridade, a vara da promessa, a vara da palavra, e tocar nas águas para que o mar venha se abrir. Chegou a hora de Deus fazer por mim e por você o que nunca aconteceu antes na nossa história. Se você crê, joga a mão para o alto, diga aleluia, diga glória a Deus e aplauda lindamente a Jesus. Se nunca vivemos um ano como esse, não terminaremos o ano do mesmo jeito que nós terminamos os outros. Será diferente. Então eles decidiram se arriscar. Primeiro princípio: se arrisque lutando para viver. Diga para o seu irmão, se arrisque lutando para viver. Sempre tem um que tem uma ideia meio doida, meio louca. Não tem? Aquela cabeça pensante que diz, vamos fazer tal coisa. Tu tá louco, meu irmão? Se aqui já tá ruim, se a gente for, a desgraça vai ser maior. Aí a pessoa diz, mas qual é a alternativa? O que é que a gente pode fazer? Aí você olha para essa pessoa e diz, chance eu não tenho, já tentei de tudo. Vamos agora tentar essa última alternativa. Diga assim para o seu irmão, diga, Deus é contigo. Diga, Ele tem um propósito. Às vezes o Senhor já fez algo, o Senhor já está agindo, só que nós ainda não vimos o agir de Deus, porque não houve uma atitude de autoridade. Não houve uma atitude de colocarmos o pé fora do barco para andarmos em direção do Senhor Jesus. O que tem faltado na igreja não é a ação nem o mover do Espírito, é a atitude que a palavra do Senhor tem nos mandado ter. Se Deus diz que você vá, porque Ele é contigo, vá. A coisa pode não dar certo para outros, mas vai dar para você. Outro pode não ter sido curado, mas você será curado. Outro pode não ter recebido, mas você receberá, porque o Deus que falou com você, Ele é fiel. Não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Quando Ele fala, Ele cumpre. Ele disse a Jeremias, eu velo, ou seja, eu vigio em cima do que eu falo todos os dias para cumprir a minha palavra. Quantos creem que esse é o meu, seu, nosso Deus? Aplauda lindamente o nome do Senhor. Não adianta você orar para que Deus faça, se você não consegue enxergar o agir de Deus. É necessário ter ousadia. Fala para o seu irmão, é necessário ter ousadia. O povo chega para mim e diz, pastor, eu tenho medo de investir nesse negócio. Eu falei, então não invista. Tem gente que chega, eu casei, mas eu tenho medo de ser pai e de ser mãe. Eu digo, fique sem descendência. Eu tenho medo de me envolver no ministério e me frustrar. Ah, meu filho, enquanto você estiver nessa terra, você vai se decepcionar com as pessoas. Mas quando você ama pessoas, entende que vale a pena, porque Deus colocou pessoas fiéis do teu lado. Você pode não concordar com tudo, mas assim é a vida. Às vezes a esposa não concorda com o marido não concorda com a esposa, o pai não concorda com o filho, nem o filho com o pai. Assim é com pai, mãe, assim é com filhos, são com os irmãos, com amigos. Mas isso não pode fazer com que você deixe pessoas de lado. Quem é que você não pode andar? As pessoas que não andam debaixo do mesmo entendimento que você, as pessoas que não te amam verdadeiramente como a palavra do Senhor nos ensina, as pessoas que nunca serão escudeiras na tua vida. Esse tipo de gente, como Judas, pode deixar se enforcar, porque não serve para andar com você. E quem vai tratar com essas pessoas não é você, é o caráter delas mesmas. Por quê? Porque Deus não mata ninguém, mas tem gente se matando porque não deixa Deus trabalhar no caráter dessas pessoas. Essas pessoas não se permitem. Eu posso pregar como for, Deus pode falar como for, se o coração não se abrir, nada vai acontecer. Jesus fala
de um semeador. O semeador é aquele que planta a palavra. O poder está na semente. 4 sementes foram plantadas, mas só uma vingou, porque o problema não está em quem semeia, nem na semente, está na terra onde ela é plantada. Se alguém não muda, não é uma questão de que Deus não faça, é uma questão de um caráter que não quer ser transformado, nem quer ser mudado, nem moldado pela palavra de Deus. O oleiro, que é Jesus, continua trabalhando, continua refazendo, mas quem vai dizer até onde vai chegar sou eu e é você. Quantos creem que é desse jeito? Diga aleluia. Os leprosos disseram: vamos entrar no acampamento. Por que um teve uma ideia e os demais vieram atrás? Diga assim para o seu irmão, diga, vai em unidade. Diga, eu estou doente às vezes, meu irmão. Fala para o seu irmão, eu estou doente às vezes, você está também. Às vezes você está em pecado, você luta contra pecado. E eu quero dizer uma coisa para você, eu tenho uma boa notícia e uma má notícia para você. Qual você quer primeiro? A ruim? Até Jesus voltar você vai ter espinho na carne, e você vai cair em pecado, e você vai falhar. Que é a boa? A graça de Deus, o favor de Deus e o amor de Deus sempre vai te dar uma nova oportunidade, sempre vai te purificar e te restaurar. Não se culpe pelo que você sente, glorifique a Deus pelo vitorioso que você é. O que Satanás lança na sua mente e as inclinações da sua carne não definem a sua identidade. A sua identidade é a escolha que você faz aos princípios da palavra de Deus. Quantos creem que é desse jeito? Diga aleluia. Então de repente, um falou, os outros concordaram. Vamos fazer isso, vamos embora. 4 ousados não foram para a cidade, porque na cidade não tinha o que? Comida. Diga comigo, não tinha comida. E no exército e no acampamento dos arameus tinha comida. Diga assim para o seu irmão, diga, eu prefiro os acampamentos perigosos, onde existem banquetes. Isso é forte. Diga, eu prefiro os acampamentos perigosos, onde existem banquetes, do que as cidades seguras, onde eu posso vir a passar fome. O que eu quero dizer isso? É melhor estar correndo riscos, mas viver o banquete de Deus e comer e desfrutar do melhor da mesa do rei, do que estar acomodado onde você está, em uma cidade vazia, em uma igreja vazia, em um ambiente ao lado de pessoas que você vê tudo menos Deus, que você vê tudo menos a unidade, que você vê tudo menos o amor. É melhor você estar fora da cidade, em um lugar que para as pessoas é perigoso, mas está no centro da vontade de Deus, do que estar em lugares aparentemente seguros, mas não tem pão e não tem água para você. Aquele que se alimenta do Senhor, pelo Senhor também viverá, porque Ele é o pão vivo que desceu do céu. Ele é a fonte inesgotável da água da vida, da água da vida. Se você crer, erga suas mãos e aplauda lindamente o nome do Senhor. Oh glória! Entraram no acampamento. Quando chegaram lá, deixa eu abreviar aqui. Vou encurtar a mensagem. Não ia fazer isso não, mas eu vou encurtar. Querem que eu termine agora? Então querem. Tchau, amor. Fique tocando só. Tchau. Boa noite, irmãos. A graça e a paz. Posso continuar pregando mais um pouquinho? Diga glória a Deus por isso. Volta a tocar aí, amor. Pronto. Então de repente, eles entram no acampamento, entram na tenda. E quando eles chegam lá, a tenda vazia. Eles pegam comida, eles pegam ouro, prata. Em outro lugar, a tenda vazia. Não haviam inimigos, não haviam exércitos. Mas é porque não estavam? Não, eles estavam. Mas houve uma ação sobrenatural de Deus. Houve um ruído que os céus produziram. Onde eles estavam à noite, acampados, os arameus. E Deus fez com que eles ouvissem um ruído que não foi da terra, mas foi do céu. Que vinha um grande exército. Eles ouviram tanto barulho
os inimigos de Samaria, que eles achavam que o rei de Israel tinha se unido a outros reis para atacá-los, e para salvarem as suas vidas, eles fugiram do acampamento. Deixa eu só dizer uma coisa para você: o ruído que a terra não produzir, o céu produzirá. Acho que você não entendeu. Se você entendeu, dá um glória a Deus. Diga: o ruído que a terra não produz, o céu vai produzir. O que eu estou dizendo é: Deus já colocou a correr os teus inimigos. O problema é que você ainda não viu, você ainda não ousou, você não se arriscou. Mas o banquete ficou para você, a comida ficou para você. Mas se você buscar, o que ameaçava a tua existência, a tua sobrevivência, não está mais lá. Deus pelejou a tua causa. Deus moveu o exército celestial. Não foi o exército da terra, foram os céus que vieram a teu favor para trazer a cura, para trazer salvação, para trazer libertação. Enquanto você está aqui, Deus já está provendo tudo que você precisa financeiramente para essa semana. Deus já está tocando nos seus parentes, Deus já está curando, Deus já está levantando o seu ministério. E se você crê nessa palavra, erga suas mãos e diga: eu recebo. Não recebe não, diga: eu recebo. Diga glória a Deus, diga aleluia, e aplauda lindamente a Jesus. Eita glória. E de repente eles veem que o acampamento estava vazio. Deixa eu dizer uma coisa para você: os inimigos não estão mais lá. Só que você só saberá disso se você for ousado em Deus. Essas águas não irão te submergir, mas você só saberá disso se você sair do barco. Jesus, como Maria pensou, ele não foi roubado, ele ressuscitou. Mas você só saberá disso se você reconhecer quando ele te chama pelo nome. Jesus caminha contigo como caminhou com os discípulos a caminho de Emaús. Mas você só saberá disso se você prestar atenção quando ele partiu o pão, que sempre te alimentou e vai continuar te alimentando. A questão não é Deus fazer, Deus já está fazendo. Fala para o seu irmão: Deus já começou a fazer. Deus já começou a fazer, é que você não percebeu ainda, mas Deus já está fazendo. Você percebe isso pelos olhos da fé. Você é um milagre, você está vivo, você está viva. Tudo era contrário para que você não estivesse aqui, mas se você está, é porque a boa e a poderosa mão do Senhor te sustentou. Você está dizendo, como Paulo disse em Atos: em nada tenho a minha vida por preciosa para mim mesmo, contanto que eu cumpra o ministério e o chamado que recebi do Senhor Jesus, para dar testemunho do Evangelho, da graça de Deus. Quantos aqui foram chamados com um propósito? E quantos aqui têm um destino a cumprir, a chegar em Deus? Diga aleluia. Os leprosos, os mais improváveis, à margem da sociedade, eles se arriscaram. E quando eles começaram a comer, quando eles começaram a pegar prata e ouro, a desfrutar, porque os outros não sabiam. Veja o que é caráter. Deixa eu dizer uma coisa para você que é muito forte. A lepra estava na pele daqueles homens, mas não estava no caráter deles. Sabe por que não estava? Porque quando eles estavam desfrutando, eles se lembraram de quem estava faminto em Samaria. Eles disseram: não é certo desfrutarmos disso. É um dia de boas novas e guardarmos para nós, ficarmos calados. Vamos até Samaria e dizer para as pessoas que não existem mais inimigos e que existe comida, porque o profeta Eliseu havia profetizado sobre isso. Sabe qual é a questão? Sabe o que faz você ser quem você é em Deus? Foi aquilo que Belo, pregando, ele disse. O que Davi expressou: Deus, que eu perca tudo, mas que eu não perca a tua presença. No Salmo 51, um salmo de arrependimento, ele diz: Deus, ele era rico, Davi,
Eu poderia trazer holocaustos, ofertas pacíficas, mas eu sei que todas essas o Senhor rejeitaria. Mas um coração quebrantado e contrito não desprezará o Senhor. Era a antiga aliança. Aquele homem ainda não sabia o que era graça, não sabia o que era morte de cruz, porque Jesus não havia vindo. Mas ele tinha uma convicção de que Deus não rejeitava um coração sincero e quebrantado. Você é improvável, porque muitas vezes você se vê assim. As pessoas te veem como leproso, como mais frágil, mas as pessoas não têm noção da força que Deus te dá. E se você não estivesse vivo e viva, como estariam os teus? Deus sustentaria. Você pode ter sido aquele que mais escarneceu no mundo, mas você vai ser aquele que Deus mais vai usar na sua casa, porque onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Você pode ter vivido o pior ano da sua história. A lepra veio nas suas emoções, mas ela não habitou no teu coração, ela só passou na tua história. Sabe por que aqueles homens voltaram para Samaria? Para dar as boas novas, porque a lepra só estava no corpo, não estava na alma. Enquanto tem gente que não tem lepra no físico, mas tem lepra no caráter. Ao começar pelo rei de Samaria, porque quando eles chegaram e avisaram ao sentinela que os inimigos não estavam mais lá, não acreditaram neles. Você vai ler o texto. E o rei disse: isso é uma emboscada. Eles saíram do acampamento para a gente ir lá pegar as coisas, e quando nós entrarmos no acampamento, eles irão nos atacar. Incredulidade. Gente que desvaloriza a tua boa nova e o que você traz, porque não acredita que através do mais improvável e do leproso, Deus vai trazer milagres extraordinários. Deus vai fazer coisas tremendas e maravilhosas. Deixa as pessoas não acreditarem. Diga assim para o seu irmão: você sabe quem você é em Deus. Fala para o seu irmão: você sabe quem você é em Deus. E de repente eles foram. O rei estava leproso, não do lado de fora, mas na alma. Foram conferir e viram que era verdade, porque contra fatos não existem argumentos. Vão contestar, vão se levantar, mas vão ver que a unção de Deus está em você. Quantos creem que é desse jeito? Diga aleluia. E eu quero contar mais uma vez o que eu já disse aqui. Nós ouvimos a conferência Destino, e eu sei que muita gente aqui talvez não saiba, mas quando houve o dilúvio, que a pomba pela última vez foi solta por Noé, para ver se havia alguma esperança de vida, ela traz uma folha de oliva. Nós fomos até São Paulo e fomos no templo de Salomão, e vimos ao lado que as oliveiras, elas foram trazidas de fora, não foi isso? Quando você vai até Israel, que você pergunta ao guia: quantos anos tem essa oliveira aqui? Aí você pode pensar: 80 anos, 50 anos, 10 anos. Mas ele vai dizer 400 anos, 800 anos, para que ela possa produzir folhas e frutos. Ou seja, a oliveira, a folha de oliveira que a pomba trouxe, não nasceu após as águas baixarem. A oliveira resistiu ao dilúvio. Ela não foi destruída no dilúvio. Do que vem? Qual é o fruto da oliveira? Qual é o fruto? Azeitona. Da azeitona vem o que? Azeite. E o azeite representa o que na palavra? Unção. Só resistem aos dilúvios da vida quem tem a unção, quem tem a presença. É por isso que eu estou de pé. É por isso que você está de pé. Porque a prova chega, a tribulação chega, mas o Senhor é aquele que nos sustenta. É o que está escrito no Salmo 1. Bem-aventurado é aquele que não anda
ali segundo o conselho dos ímpios, não se detém na roda dos escarnecedores e nem se assenta nela, antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Este será como árvore plantada junto aos ribeiros das águas, onde na estação própria produzirá os seus frutos, as suas folhagens não cairão, e tudo que fizer prosperará. Eita glória! Se você é um desses, se você é uma dessas, aplauda lindamente a Jesus. Oh Jesus. Eles voltaram, avisaram, foram conferir e viram que os leprosos estavam falando a verdade. Deus trouxe provisão para Samaria através dos leprosos. O ministério de louvor já pode subir. Agora, detalhe, segura comigo. Eu tenho uma boa nova e eu tenho uma notícia ruim para te dar. Qual que você quer primeiro? Qual? Os leprosos não foram curados. Até Jesus voltar, vai ter uma leprazinha aí no teu coração te incomodando. Eita Jesus. Até Jesus voltar, os Jacós dessa geração vão estar mancando, porque passaram pelo Val de Jaboque. Até Jesus voltar ou te levar, você vai ter um espinho na carne. Mas o fato de ter uma leprazinha, o fato de ter um espinho na carne, não vai ser empecilho para que Deus não te use. Porque Deus não resiste a um coração quebrantado e contrito. Ele resiste ao soberbo, mas Ele dá graça ao humilde. Eu não estou dizendo peque, mas eu estou dizendo que essa é a realidade. Você vai pecar, eu vou pecar, nós vamos falhar. Mas nunca saia da roda do oleiro, porque o vaso se quebra, mas o oleiro nos refaz. Você crê que é desse jeito? Diga aleluia. Talvez a lepra continue, mas mesmo assim, com fragilidade, você vai pregar, você vai ministrar. Deus vai te perdoar, não vai fazer do pecado um pecado de estimação, vai lutar contra ele. Mas mesmo que a queda venha, Jesus, ele veio para os curados, foi isso? Não para os doentes, porque os sãos não precisam de médicos. Você chega lá no doutor, doutor, eu vim aqui me consultar, o que é que você tem? Não tenho nada, curadíssimo aqui. O que é que você está fazendo aqui? Você não precisa de mim. Mas quantos precisam de Jesus aqui? Quantos precisam de Jesus? Quantos são Pedro, frustrado na beira da praia? Quantos são Mateus, na alfândega? Quantos aqui são João, na beira do caminho? Quantos aqui entendem que mesmo não sendo nada, Ele é tudo em nós? Mesmo não tendo nada, Ele tem tudo que nós precisamos. Mesmo sendo limitados, Ele é infinito, Ele é imutável, Ele é ilimitado. Se você crê, diga aleluia. Diga para o seu irmão, para finalizar, diga: com lepra ou sem lepra, Deus vai te usar. Se Ele quiser, Ele cura da lepra, viu, irmãos? Deus é soberano. Mas eu quero que você entenda que cada mensagem tem um direcionamento específico, ok? Tem endereço certo. E eu prego sobre tudo aquilo que a palavra do Senhor me manda falar. Mesmo que você não se livre da lepra, entenda uma coisa: Deus vai te usar. Entenda que essa lepra está do lado de fora, não está no seu caráter. Mas a minha carne se inclina. Paulo esmurrava a sua carne. Ele dizia: o que eu não quero fazer, eu faço. Meu Deus, para que eu fiz isso? Eu não queria fazer isso, eu fiz. Mas o que eu quero fazer, que eu tenho vontade, eu não faço. Que raiva de mim mesmo. Mas esse é o ser humano. Ele fala isso em Romanos 7. Mas para fechar aqui, já podem pegar os microfones.
Ele chega no capítulo 8, segura essa. Mas eu estou certo de uma coisa, que nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, que foram comprados e chamados, não segundo a carne, mas segundo o Espírito. Segura esse texto aí, porque ele é tremendo. Quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem o justifica. Por isso, nem a morte, nem a vida, nem principados, nem potestades, nem presente, nem porvir, nem nenhuma outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Por isso, que em todas essas coisas, levante sua mão e diga: eu já sou. Diga: eu já sou mais do que vitorioso. Se você crê e sela, aplauda Jesus e fique de pé no seu lugar. Eita glória! Vamos apagar as luzes e vamos cantar.